Sou japonês e moro no Brasil. A ocupação japonesa da Coreia ocorria de 1910 a 1945. Parece que a maioria dos brasileiros acha que o Japão colonizou a Coreia de forma cruel e o povo coreano sofreu tanto neste período negro, como coreanos argumentam. O artigo Ocupação Japonesa da Coreia, da Wikipedia, diz que os japoneses impuseram um regime de terror na Península Coreana. Veja o link no campo de descrição. E muitos meios de comunicação, incluindo o Globo, fazem afirmações semelhantes. Porém, estes argumentos não são fatos. Muitos japoneses estão irritados com as mentiras coreanas sem vergonhas que são feitas uma após a outra. Primeiramente, preciso falar sobre a história resumida da colonização até o momento da ocupação japonesa da Coreia, ou seja, anexação da Coreia pelo Japão. No final do século XIX, o imperialismo estava ocorrendo. Veja o link no campo de descrição. O leste asiático estava sob ameaça das potências ocidentais. A Rússia, a Alemanha, a Grã-Bretanha, a França, os Estados Unidos e outros, queriam adquirir colônias no leste asiático. Seus alvos eram a China e a Coreia, não são modernizadas. Pela restauração Meiji, o Japão se tornou uma nação moderna, quer dizer que tinha o sistema de governança avançado, o poder militar avançado e as indústrias modernas, o que lhe permitiu enfrentar esses países. Nesta época, a Coreia era um estado vassalo da China, aliás, Império de Grande Ti, e a sua forma de governança ainda estava na Idade Média. E era um país fechado. Então, os países ocidentais exigiam abrir a Coreia para comércios. O Império Russo queria avançar para o sul, com uma parte do motivo para obter portos livres de gelo. O Império do Japão desconfiava da expansão da Rússia para o sul. Se a Coreia caísse na mão da Rússia, a Rússia ameaçaria o Japão porque a Península Coreana seria uma rota de entrada ao Japão. Para evitar isso, era necessário tornar a Coreia um estado moderno e poderoso. O Japão tinha que ajudá-la. Na atual guerra na Ucrânia, os países vizinhos, os Estados Unidos e outros estão enviando o grande volume de material militar para ajudar a Ucrânia. A Ucrânia é um baluarte para os países vizinhos. A Coreia era um baluarte para o Japão. A Primeira Guerra Sino-Japonesa ocorreu de 1894 a 1895 por causa da influência na Coreia. Em 1895, para terminar a guerra, a Conferência de Paz foi realizada no Japão. O Japão, o vencedor da guerra, apresentou várias exigências à China nesta ocasião. Porém, o Japão abandonou algumas delas devido à intervenção da Rússia, da Alemanha e da França. Assim, o Tratado de Shimonoseki foi concluído. Este tratado inclui a independência coreana da China. Após a guerra, a Coreia pediu ajuda à Rússia porque perdeu a proteção da China. Mas o Japão usou a disputa pelo poder na família real de Joseon para eliminar a influência russa. O Japão iniciou reformas de modernização na Coreia. Porém, a Coreia as reagiu.
Então finalmente, isso fracassou em 1899. Além disso, o Japão perdeu a sua influência na Coreia. E ao contrário, Rússia conseguiu aumentá-la. Então, uma guerra entre o Japão e a Rússia era esperada. Finalmente, a Guerra Russo-Japonesa ocorreu de 1904 a 1905. Apesar de que o Japão conseguiu as vitórias nos campos de batalhas, não estavam em condições de continuar a guerra. Então, o Japão pediu aos Estados Unidos que mediassem o fim da guerra e o Tratado de Paz com a Rússia. E finalmente, o Tratado de Portsmouth foi concluído em 1905. Após a guerra, o Japão conseguiu o seu direito de dirigir a Coreia e a anexou. O Japão se tornou o protetorado da Coreia. Em 1910, pelo Tratado da Anexação Japão-Coreia, o Japão tratou a Coreia é uma parte de território japonês, mas não tratou uma colônia de exploração como os países ocidentais praticavam na África e na Ásia. Por meio da anexação, o Japão promovia a modernização da Coreia, que o Japão não conseguia realizar antes e investia o grande capital para esse fim. A situação da Coreia pouco antes da anexação. Pouco antes de 1910, a sociedade coreana estava desordenada e atrasada. Seul, a capital da Coreia que tinha uma população estimada em 300 mil habitantes, estava coberta de sujeira com um mau cheiro terrível. Veja a situação de Seul na época. Os coreanos estavam em pobreza porque parecia que eles não tinham vontade de melhorar as suas vidas e a sua sociedade. Não havia condições para que o país se desenvolvesse de forma independente. O sistema de governança na Coreia funcionava mal porque a realeza e os seus burocratas corruptos não tinham capacidade de governar. Portanto, a Coreia caiu em Sadaejui. Isso significa que um país de poder menor, aliás, a Coreia, serve a um grande e poderoso país. Essa tendência permanece inalterada até hoje. Há uma história interessante. O Japão perdeu a Segunda Guerra Mundial e este pode se aplica à Coreia, que lutou ao lado do Japão. Mas, após da guerra, a Coreia traiu o Japão e alegou ser uma nação vitoriosa. No Japão, a sua segurança piorou com a derrota. Os coreanos e chineses no Japão quem não tiveram mais medo da autoridade japonesa se autodenominou, por exemplo, a nação dos aliados e cometiam atos ilegais assim como assassinato, roubo, saque, estupro, agressão, destruição, ocupação. É claro que essa reivindicação coreana não foi aceita porque não havia uma guerra entre o Japão e a Coreia. Portanto, a Coreia precisou reescrever a sua própria história vergonhosa para que se tornasse uma nação vitoriosa e orgulhosa. Há uma citação: a história é escrita por vencedores. Esta implica que a história não se baseia em fatos, mas é a interpretação dos vencedores sobre eles que prevalece. Os vencedores podem forçar a sua narrativa sobre o povo. O vencedor da guerra, os Estados Unidos aplicaram exatamente isso no Tribunal Militar Internacional para o Extremo Oriente. E a Coreia está fingindo ser um vencedor para praticar esta citação. Assim,
a Coreia inventou uma história diferente sobre a ocupação japonesa da Coreia para substituir a história real e praticou o Sadaijū para seguir os Estados Unidos, deixando o Japão para trás. Voltando ao assunto. Então, todos os coreanos eram preguiçosos e ineficientes. Não eram, porque a razão para tal situação era a existência da classe da nobreza, Yangban. Veja o link no campo de descrição. Eles eram astutos, arrogâncias, cruéis, ineficiências e preguiçosos. E eles tratavam a classe mais baixa, que representava em torno de 40% da população, como escravos e de forma cruel. O Yangban explorava os coreanos de classe baixa e extorquindo o dinheiro deles. E cometiam muitas corrupções e fraudes para sustentar as suas vidas privilegiadas e nobres. Era como se umas máfias governassem um país. Mesmo que coreanos trabalhassem duro e economizassem para melhorar as suas vidas, o Yangban roubaria o que eles economizaram. Portanto, os coreanos de classe baixa perderam a sua motivação para melhorar as suas vidas. Uma exploradora, fotógrafa e escritora britânica, Isabella Bard, escreveu o livro Coreia and Her Neighbors. Este livro é um relato das suas 4 viagens aos últimos anos da dinastia Yi, dinastia Joseon da Coreia, entre 1894 e 1897. Isabella escreve no seu livro que a nação coreana ainda consiste em apenas 2 classes, os ladrões e os roubados, a classe oficial recrutada dos Yangbans, os vampiros licenciados do país. E os Ain, literalmente homens baixos, um resíduo de 4/5 da população, cuja razão de ser é fornecer o sangue para os vampiros sugarem. Sob a sombra da suzerania chinesa, o Yangban coreano desfrutava de oportunidades praticamente ilimitadas para as extorsões e tiranias que eram a atmosfera da vida patrícia. Veja o link no campo de descrição. A situação da Coreia depois da anexação. Durante a anexação, o Japão construiu infraestruturas, indústrias modernas e modernizou a agricultura coreana. E estabeleceu ensino avançado, incluindo o ensino das línguas não só japonesa como também coreana usando Hangul, aliás, alfabeto coreano. Graças a isso, a população, a renda, a taxa de alfabetização e a expectativa de vida etc. coreanas aumentaram. Porém, a anexação resultou aumento da migração coreana ao Japão. Por causa disso, desempregos no Japão aumentaram. A propósito, o massacre de coreanos ocorreu no caos do Grande Sismo de Kanten em 1923. Dizem que soldados do exército japonês, policiais e milícias civis japoneses mataram em estimado centenas coreanos e socialistas japoneses. De acordo com outra fonte, o seu número foi 6.000. O pesquisador britânico sobre colonizações, Alin Ireland escreveu o livro The New Korea em 1926. No livro, ele apontou que a administração japonesa na Coreia fez mais, para promover os interesses da Coreia do que qualquer outro governo fez, para promover os interesses de qualquer país do mundo dentro do período. Veja o link no campo de descrição. O Japão não explorava a Coreia, mas ao contrário, ajudava-a fazendo grandes investimentos. Veja as situações de Seul depois da anexação, ou seja, a durante da ocupação japonesa da Coreia. Será que um regime de terror na Península Coreana ocorria mesmo como a Wikipédia argumenta? Não. É evidente que esta informação está completamente errada.
As autoridades educacionais dos governos coreanos ensinam uma história fantasia às crianças nas escolas, escondendo os fatos na história que já contei. Dessa forma, a Coreia do Sul está cometendo lavagem de cérebro para que alunos tenham sentimento anti-Japão e alimentando o ódio contra o Japão entre os jovens. As alegações coreanas. Atualmente, por exemplo, a Coreia do Sul argumenta sobre o tratado da anexação foi forçado. Há muitas discussões sobre isso. Porém, havia um conflito entre a China, o Japão e a Rússia sobre os seus interesses da Coreia. Após as guerras do Japão contra a China e a Rússia, a Coreia tomou a própria decisão. Mesmo que o Japão não tivesse anexado a Coreia, a Rússia a teria colonizado. Neste caso, a União Soviética teria governado a Coreia como se fosse a atual Coreia do Norte e, mesmo que a Coreia não tivesse sido colonizada, não haveria como sair do seu caos. Sobre a anexação, a maioria coreana ficou satisfeita para ser povo do Japão, o mais poderoso país asiático. Quem sentiu forçado deveria ser Yangban, quem sofreu uma grande desvantagem. Isso porque o Japão aboliu o sistema de classes, aliás, castas desde a dinastia Joseon em 1909 e implantou o novo sistema de registro familiar na Coreia. Com este sistema, a baixa classe incluindo escravos libertos podia ter sobrenome e oportunidades educacionais. A Coreia argumenta que o Japão proibiu o uso de Hangul. Porém, já disse que isso era ensinado nas escolas coreanas junto com a língua japonesa neste vídeo. Outro argumento é que o Japão forçou a mudar os seus nomes coreanos para os nomes japoneses. Senão, por exemplo, não podem matricular escolas. Primeiramente, antes da anexação, houve um sistema de patrilinearidade na Coreia, mas não existia uma noção de nomes da família. Veja o link no campo de descrição. Então, o Japão estabeleceu uma política de criar um nome da família e permitiu mudar nome também em 1939. Isso porque a Coreia precisou implantar o sistema similar do registro civil japonês por motivo de que o povo coreano tinha cidadania japonesa. Este argumento é também mentira porque existiam alunos com nomes coreanos. A mudança do nome foi voluntária e há argumento japonês que 80% de coreanos na época quiserem criar nomes japoneses. Coreanos alegam que havia movimentos de libertação nacional em grande escala contra o Japão. Porém, isso é exagerado. Estes movimentos parecem ser semelhantes aos atuais movimentos anti-Japão. Os movimentos de independência dos coreanos sob a ocupação japonesa ocorreram principalmente fora do país e sua influência foi limitada. De qualquer maneira, a anexação da Coreia pelo Japão resultou no desenvolvimento econômico, cultural, educacional, populacional etc. Porém, os atuais argumentos coreanos são totalmente diferentes. As razões do sentimento anti-Japão coreano. Após o Tratado sobre as Relações Básicas entre o Japão e a Coreia do Sul em 1965, o Japão renunciou às suas reivindicações e forneceu 800 milhões de dólares em doações e financiamentos à Coreia do Sul, como uma cooperação econômica. O orçamento nacional coreano naquela época era de 350 milhões de dólares. Com esse tratado, o Japão e a Coreia do Sul resolveram uma questão de direitos de reivindicações entre os dois países completamente e finalmente.
O milagre econômico da Coreia do Sul, aliás, milagre do Rio Han, não poderia ser realizado sem esta indenização e a ajuda tecnológica japonesa. Também, o Japão pediu desculpas várias vezes sobre a anexação da Coreia. Porém, a Coreia do Sul continua insistindo persistentemente outras indenizações e desculpas. Assim, o Japão pagou as indenizações, consideradas 53 trilhões de ienes no total até agora e, já pediu muitas vezes desculpas. Para os japoneses, acusar alguém falsamente e fingir um sofredor para exigir indenizações e desculpas são parte da cultura coreana. Um dos motivos do sentimento anti-Japão coreano é para ganhar indenizações. A ex-presidente sul-coreana, Park Geun-hye, disse que a posição do agressor e da vítima não muda ao longo do milênio. O agressor é o Japão e a vítima é a Coreia. Este comportamento cultural coreano conhecido como Han, significa uma forma de sofrimento ou ressentimento. Veja o link no campo de descrição. A propósito, após a rendição do Japão em 1945, os aliados libertaram a Coreia. Então, os Estados Unidos e a URSS dividiram a Península Coreana em a parte norte e a parte sul e as governaram separadamente. Em 1948, os Estados Unidos deram independência à Coreia e a URSS estabeleceu a Coreia do Norte. Em seguida, ocorreu a Guerra da Coreia. Como não conseguiram conquistar a independência por suas próprias mãos, os coreanos estão se sentindo Han. A propósito, geralmente, coreanos não gostam de pedir desculpas porque se uma vez você pedisse desculpa a eles, muitos coreanos a exigiria repetidamente até satisfazer. Japoneses não têm este sentimento. Além disso, historicamente, coreanos sentem superioridade contra japoneses assim como o sinocentrismo. Em outras palavras, coreanos sintam um complexo Han porque sofreu um vexame sobre a anexação pelos inferiores japoneses. Veja o link no campo de descrição. Historicamente, os líderes coreanos sempre desprezavam o Japão. Veja a sua visão de hierarquia no desenho. Apesar de que a Coreia não foi uma nação vitoriosa na Segunda Guerra Mundial, ela fabrica uma história desejável e a ensina nas escolas para plantar os sentimentos anti-Japão nas crianças coreanas. Agora, corrupções e irregularidades nas organizações anti-Japão da Coreia do Sul estão sendo expostas. Por exemplo, Yoo Mi-young, ex-representante da Federação de Justiça das Mulheres de Conforto e membro da Assembleia Nacional, foi indiciada por supostas irregularidades. A luta anti-Japão é um negócio lucrativo. Enquanto isso, porque o Japão não pode recusar a exigência coreana astuta, absurda e mentirosa. Isso porque haja ordens do Exército dos Estados Unidos e o Deep State que estão controlando o Japão, a Coreia do Sul e a Coreia do Norte. Os governos japoneses têm que obedecer às ordens deles. Um dos motivos desses é que os Estados Unidos precisaram de desculpas para evitar acusações dos crimes da guerra que eles cometeram, como o bombardeamento de Tóquio com 127 mil vítimas. E os bombardeamentos atômicos de Hiroshima e Nagasaki.
Portanto, os Estados Unidos necessitavam provas dos atos de agressões covardes e atrozes do Japão que mereceu os castigos, aliás, bombardeamentos. Estas foram a ataque a Pearl Harbor na Guerra do Pacífico e um regime de terror na Península Coreana. Para que isso aconteça, o Guilt Information Program foi aplicado, quer dizer que os Estados Unidos aplicaram um programa para plantar uma consciência criminal de que o Japão cometeu e das suas origens, na mente japonesa pelo meio da educação. Em seguida, fabricaram os crimes covardes e atrozes do Japão. E eles plantaram imagens dos atos cruéis de agressão do Japão nas mentes coreanos e fizeram com que os coreanos os divulgassem para o mundo. Isso foi o ato anti-Japão da Coreia do Sul. As outras acusações, assim como mulheres de conforto, trabalhos escravos na ocupação japonesa da Coreia, massacre de Nanquim, são fabricadas também. Veja o link no campo de descrição. J. Mark Ramsey, o professor de Harvard, publicou Contracting for Sex in the Pacific War. Veja o link no campo de descrição. Após a publicação, ele recebeu ameaças dos coreanos. As mulheres de conforto não eram escravas sexuais forçadas, mas eram realmente prostitutas e elas eram bem remuneradas. Uma das mulheres de conforto ganhava 30 vezes do salário mensal de um soldado japonês. Lee Yong-soo, a ex-mulher de conforto, mudava toda vez os seus testemunhos quando contava a sua tragédia acontecida. Quando Lee apontou a apropriação indevida das doações para a organização, Yeon Myung expôs Lee como uma farsa para retaliar. Segundo Yeon, Lee confessou que ela não foi uma mulher de conforto e a amiga dela foi verdadeira mulher de conforto. Vou dizer novamente, a história é escrita por vencedores. Os Estados Unidos estavam praticando e continuam praticando esta citação. Os escritores não ficção japoneses alegam que Japão US Joint Committee, que é realizada 2 vezes por mês, significa uma comitê segredo com espécie de extensão da política de ocupação e isso mesmo decide futuro político do Japão. Portanto, o Japão e a Coreia do Sul e do Norte sempre permanecem com conflitos. Esta maneira de dominação é chamada de divide e domina. Adicionalmente, o ataque a Pearl Harbor foi uma armadilha para levar o Japão à guerra. O almirante Isoroku Yamamoto, quem planejou esta operação, era um agente do Deep State. E isso não é tudo. Até mesmo o imperador Showa, Hirohito, era um membro do Deep State. O Girse conseguiu enganar o povo japonês e o mundo. Assim, começou a Guerra do Pacífico, ou seja, uma guerra de manipulação de resultado.